Então pronto, moçada, vamos então agora estudar a eletrização por contato, né? Dois aspectos iniciais que a gente já deve tomar aí como base, né, para o nosso estudo. Eu já vou destacar aqui para vocês. Primeira coisa importante, né? A eletrização por contato ela é mais evidente nos materiais condutores, tá bom? Vamos anotar isso daí então. Bota assim, ó, é mais evidente nos condutores. Dá para entender, né? Nos materiais condutores, ó, nos condutores. Tranquilo, né? Outra coisa importante, pessoal, para a gente poder ter eletrização por contato, pelo menos um dos corpos deve estar eletrizado, tá? Para a gente poder ter eletrização por contato. Imagine a ideia. A ideia da eletrização não é você deixar um corpo que está neutro, né, eletrizado. Se você pegasse dois corpos neutros, colocasse em contato, depois separasse, ambos vão ficar o quê? Vão ficar neutros, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que ter pelo menos um eletrizado, tá ok? Então vou colocar aqui para vocês, ó. Pelo menos um dos corpos deve estar eletrizado. Ó, cuidado, quando eu falo pelo menos um dos corpos deve estar eletrizado, tá? Eu posso ter uma situação com dois corpos eletrizados, com três corpos eletrizados, quatro, não importa, mas pelo menos um tem que estar eletrizado, tá? Se eu tiver 5 corpos, um eletrizado e os outros neutros, não tem problema, vai dar certo, tá? Porque eu não posso ter todo mundo neutro, tá bom? Essa ideia tem que ficar legal na sua cabeça, tá? Aí você pergunta assim, mas o que acontece, Rodrigo? O que acontece no momento da eletrização? Como é que é isso, né? Poxa, como os corpos são condutores, nós vimos que os condutores eles conseguem espalhar, né, as cargas elétricas ao longo da superfície dele. E quando você coloca dois corpos em contato, né, no momento em que esses dois corpos estão em contato, eles vão funcionar como se fosse um corpo só, tá? Então aqueles elétrons que estavam no primeiro corpo, por exemplo, eles vão poder espalhar, né, ao longo da superfície dos dois corpos. Né? É como eu estou falando para você, é como se os dois corpos fossem um corpo só. Então esses elétrons eles podem espalhar aí, né, ao longo da superfície desse corpo só que a gente tem, né? Visando aí minimizar as repulsões. Então no momento do contato a gente vai ter uma redistribuição aí das cargas elétricas, tá? Essa é a ideia que deve ficar na sua cabeça. Coloquei aqui para vocês, ó, um corpo A. Esse corpo A está inicialmente neutro. Corpo B tem carga aqui do tipo menos Q, tá? Inicialmente. A carga do B era negativa aqui, né? Vale menos Q. A gente vai fazer um contato. Um detalhe, pessoal, o contato ele pode ser feito propriamente dito, né? Um contato de fato, ou então você pode pegar e ligar um fio condutor de um corpo ao outro. Tipo daqui, ó. Tipo aqui, ó. Vou ligar um fio condutor de A até B. Isso aqui a gente chama também de contato, tá? A gente vai ter também essa redistribuição das cargas, tá? Então, o contato pode ser um contato propriamente dito, ou então você pode fazer este contato através de um fio condutor, né? Aí a gente vai ter também a redistribuição das cargas de maneira normal, não tem muita diferença de um caso para o outro, tá bom? Certo, o que vai acontecer? A gente vai ter a redistribuição dessas cargas, os elétrons eles vão, para minimizar as repulsões, eles vão migrar aqui para este corpo A, que estava inicialmente neutro. Então, assim, ao final aqui da eletrização, a gente vai ter o corpo A, né, com alguns elétrons, tá? Alguns elétrons. E o corpo B aqui também com alguns elétrons, com algumas cargas negativas, tá? Algumas cargas negativas. Será que a gente pode falar que a quantidade de carga de A e a quantidade de carga de B, será que essas quantidades de carga são iguais, necessariamente? Ó, a quantidade de carga de A, quantidade de carga de B, tá? Vou chamar de menos que A, menos que B, não importa, tá bom? Será que essas quantidades de carga são iguais no final do processo? Galera, não necessariamente, tá? Não necessariamente essas quantidades de cargas aí, elas vão ser iguais, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho um caso particular, onde ao final do processo as quantidades de cargas vão ser iguais, mas não necessariamente, tá? Aí você pergunta assim, o formato do condutor. Este formato do condutor, ele importa, ele deve ser levado em consideração, as dimensões do condutor, sim, tá? As dimensões do condutor, elas vão fazer diferença aí pra gente, tá? Por exemplo, a gente fala que um condutor pequeno, consegue colocar, ele consegue armazenar nele poucas cargas, tá? Já um condutor grande, a gente consegue colocar mais cargas. A gente fala que um condutor grande tem uma capacitância maior do que um condutor pequeno. Aí você fala, mas por quê? Por que o grande tem uma capacitância maior que o pequeno? Pensa assim, ó, os elétrons, entre elétrons a gente vai ter repulsão, né? Se você pegar um condutor pequeno e colocar muito elétron ali, você vai ter muita repulsão. Os elétrons eles não vão ficar bem acomodados. Então o que a gente faz? No condutor grande,
a gente tem condições de colocar uma quantidade maior de elétrons, né? Já que a gente vai ter mais espaço ali para eles poderem se movimentar, né? Ao longo da superfície daquele condutor grande. Então, a gente fala que o condutor grande, ele consegue, né? Ele consegue armazenar, né? Acomodar mais aí os elétrons do que o condutor pequeno. Ele tem uma capacitância maior. Essa capacitância a gente vai estudar depois, mais à frente, a ideia de capacitância. Mas pense assim, condutor com tamanho grande, né? Ele vai ele vai acomodar melhor os elétrons com um condutor pequeno, tá? Já que as dimensões são pequenas, a gente vai ter muita repulsão. No grande, a gente vai ter uma quantidade maior de elétrons ali acomodado, tá? Sem problema nenhum. E uma conclusão que a gente pode chegar, isso aqui a gente pode concluir, que ao final da eletrização por contato, se os corpos ficarem eletrizados, tal, né? A gente pode falar que os corpos eles vão ficar com cargas de mesmo sinal. Dá para perceber, ó, o corpo A ficou carregado negativamente, o corpo B ficou carregado negativamente. Isso é uma conclusão que a gente pode tirar. Mas garantir que eles vão ficar com a mesma carga ao final, não necessariamente, tá, pessoal? Vamos colocar aqui a conclusão. Ó. Ao final, tá aqui, da eletrização por contato, ao final da eletrização por contato, tá aqui, tranquilo, os corpos ficarão com cargas de mesmo sinal. Isso aqui a gente pode garantir, de mesmo sinal. Tá bom? Se eles ficarem eletrizados, né? Quer dizer que eles não podem ficar eletrizados? Dependendo da situação, pode ser que você faça o contato e anule as cargas, tá? Pode acontecer, tá? É meio difícil acontecer, mas pode acontecer. Tá bom? Então eu falo, se eles ficarem eletrizados, eles vão ficar com cargas de mesmo sinal, tá bom? Tá aqui, ó, mesmos sinais. Cargas de mesmo sinal. Mesmo sinais é brincadeira, né? Os corpos ficarão com cargas de mesmo sinal. Vou colocar assim, de mesmos sinais não, né? De mesmo sinal, beleza. Disfarça, corta. Até parece, né? Tá gravando, não vai ter como cortar, não. Não vou editar isso não, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Observação. O contato entre condutores esféricos de mesmo raio. Nesse caso sim, pessoal. Nesse caso, se você colocar condutores de mesmo raio, mesmo tamanho, tá? Condutores esféricos. Colocando em contato, aí a gente vai ter realmente, a gente pode falar que o final deste processo, eles ficarão com cargas aí de mesmo valor, né? E mesmo sinal também, tá? Neste caso, se eles tiverem o mesmo raio, tá? Mesmo raio, as cargas elas vão ser iguais, tá? Elas vão ser iguais em valor, em módulo, né? E em sinal também. Elas vão ser iguais no final das contas, tá? Isso se ele tiver o mesmo raio, tá? Cuidado com essa ideia então. Aí coloquei aqui a situação para vocês, ó. Coloquei um corpo A, inicialmente com carga QA, corpo B inicialmente com carga QB. Lembrando que pelo menos um deve estar eletrizado. Aqui os dois estão eletrizados, não tem problema, a gente já viu ali no comecinho, tá? A gente vai fazer o contato entre eles. Após o contato, a gente vai falar que a carga do A, ela vai ser o seguinte, ó, vai ser a carga de A inicial mais a carga de B inicial sobre 2. Vai ser a média aritmética das cargas iniciais, que é A mais QB sobre 2. A carga de B ao final também vai ser o mesmo esquema. Você vai pegar a carga de A mais a carga de B e vai dividir por 2, média aritmética das cargas. Então, conclusão, pessoal, se você colocar condutores de mesmo raio, né, de mesmo tamanho, mesmas dimensões, tá? A carga final, a carga elétrica final, vai ser a média aritmética das cargas, tá? E se eu tivesse, por exemplo, 3 condutores, né? 3 condutores, como é que ficaria então aí a carga final deles aí, se você colocasse em contato? Você somaria as 3, tá? Somaria as 3 e dividiria pela quantidade de condutores, pelos 3 no caso, tá? Mas todo mundo ia ficar com a mesma carga final, tá? Mesmo valor, né? Mesmo módulo e mesmo sinal também, tá bom? Tranquilo, as cargas são iguais, tá? E aqui, pessoal, já quero aproveitar para dar uma ideia importante para vocês, porque vocês vão observar que algumas questões vão falar aí no tal de contato simultâneo, algumas questões vão falar em contato sucessivo, né? Dá para não confundir os dois contatos, tá? Contato simultâneo dá a ideia de ser ao mesmo tempo, né? Se ele falar que são 5 corpos em contato simultâneo, você vai o quê? Você vai colocar os 5 corpos em contato ao mesmo tempo, né? Para você calcular a carga final, se eles tiverem o mesmo raio, o que você vai fazer? Vai somar as cargas de cada um deles, tá? Carga do A, do B, do C, do D e do E, soma de todo mundo e divide pela quantidade, divide por 5, tá? Então cada um vai ficar com essa carga final, a soma dividida por 5, a soma dividida por 5, a soma dividida por 5 e aí vai, tá bom? Todo mundo fica com essa carga final, tá?
E cuidado com a ideia de contato sucessivo. Sucessivo, por exemplo, eu vou dar aqui uma ideia para vocês. Digamos que eu tenha 4 corpos, tá? A, B, C, D. A, B, C e D. Aí ele vai explicar, quando o contato for sucessivo, como é que ele vai fazer esse contato. Digamos que ele faça assim, ó, contato de A com B, depois de A com C e depois de A com D, tá? Depois ele vai falar, poxa, eu vou fazer o contato de B com C, B com D. Ele vai explicar lá como é que vai ser a sequência. E você tem que seguir a sequência que ele está falando para você, tá? Uma dica muito legal, pessoal. Depois vocês vão observar nos exercícios, mas já vou deixar a dica aqui para vocês. Uma coisa que é muito importante nessas questões de contato, tá, sucessivos, é você fazer o desenho, tá? Faça o desenho. Se ele fala que vai colocar A com B, faça o desenho do A com B e a situação final, A e B separados. Se ele disser que vai colocar A com C em seguida, faça o desenho de A com C e A com C separados no final. A com D e faça os desenhos. Os desenhos, pessoal, nessa parte, os desenhos vão ajudar demais, né? Aliás, em várias partes da física, se você fizer o desenho, vocês vão observar aí que o desenho ele vai ser sempre um fator que vai ajudar. Ele não vai atrapalhar, só se você fizer um desenho muito ruim, que nem você entende, aí realmente ele vai atrapalhar. Você faz o desenho, pô, que diabo é isso aqui, cara? Você entender, realmente ele vai atrapalhar, tá? Você vai ficar meio desconcentrado. Mas o desenho, geralmente, ele serve para nos ajudar aí, tá bom? Coloquei aqui uma situação para vocês, uma situação bem bacana, pessoal, que não tem em todos os livros. Cuidado com essa ideia aqui, certo? Porque todo livro traz essa ideia, né, dos contatos com condutores de mesmo raio. Agora, se os condutores tiverem, por exemplo, raios diferentes, né? Falei agora há pouco para vocês que um cara, quando ele tem um raio grande, ele consegue acomodar mais carga do que um cara quando ele tem um raio pequeno. Então, o condutor grandão consegue acumular mais carga, né? Consegue armazenar, né? Acomodar mais a carga do que um condutor com raio pequeno. Ele tem uma capacitância maior. E lá na frente a gente vai ver que essa capacitância ela é diretamente proporcional ao raio do condutor, né, esférico. Quanto maior o raio, maior vai ser aí a carga que ele vai conseguir armazenar, tá? Então fica com essa ideia na cabeça. A gente pode falar que a carga do condutor, a carga final dele vai ser diretamente proporcional, certo? Diretamente proporcional ao raio do condutor. Então observe, ó. Coloquei aqui um condutor A com raio 7 centímetros, coloquei aqui um condutor B com raio 3 centímetros. O condutor A tem a carga menos 60, condutor B tem a carga 20. Vou fazer o contato entre eles. Após o contato, quanto é que vai ser a carga deles aí? Se você somar as cargas e dividir por 2, game over, viu, cara? Perdeu a questão, cara. Você não pode somar e dividir por 2 nesse caso, tá? Porque os condutores, eles possuem raios diferentes. A gente não pode fazer isso, tá? A gente não vai poder fazer isso. A gente fala na realidade que as cargas finais são diretamente proporcionais aos raios. Então, já que esse cara aqui, ó, tem raio 7, a gente vai falar que a carga final desse cara vai ser diretamente proporcional ao raio, vai ser do tipo 7x. Vou fazer aqui de azul, ó. Vai ser do tipo 7x, ó. Carga final do tipo 7x. O condutor B tem raio do tipo 3. Quando você fizer aí a carga final dele, vai ser do tipo 3x, tá? Diretamente proporcional ao raio. O que é esse x? O x ele é uma constante de proporcionalidade. Diretamente proporcional, 7x. Diretamente proporcional, 3x. Podemos usar aqui, pessoal, aquele princípio que nós vimos lá no comecinho, né? Aquele princípio de conservação das cargas. O que dizia aquele princípio para a gente? Ele dizia assim, ó, que a soma das cargas finais é igual à soma das cargas iniciais, tá? Então, se eu fizer isso, vai ficar, ó, 7x, fazer aqui, ó, 7x, mais 3x, soma das cargas finais, usando o princípio de conservação das cargas, é igual à soma das cargas iniciais. Menos 60 mais 20. Menos 60 mais 20. No final, colocar a unidade, tá bom? 7x mais 3x. Aqui a gente vai ficar com 10x. Igual a... Menos 60 mais 20 vai dar menos 40. Menos 40. Conclusão, quanto é que vale x? X vale... Passo 10, ó, cancelo 0 com 0. Menos 4. Menos 4. A unidade aqui, pessoal, de carga vai ser o microcoulomb, né? Já que aqui estava em microcoulomb e microcoulomb, eu não coloquei aqui, ó, durante as contas. No final, acrescenta a unidadezinha. Então, x vale menos 4 microcoulombs. Está aqui, ó, menos 4. Aqui é brincadeirinha. Como eu achei que o x vale menos 4, como é que eu faço aqui agora? Posso substituir esse x aqui no QA. Posso substituir esse x aqui no QB. E vamos ver como é que vai ficar se eu substituir. Vai ficar, então, assim, ó. Meu QA, né? Vai ser quanto? Ó? 7 vezes menos 4. Né? O x vale menos 4. 7 vezes menos 4 vai dar menos 28. Menos 28 microcoulombs. Essa aqui vai ser a carga final aí do A. Ok? Após o contato.
A carga final do B, 3x, só que o x vale menos 4. Quando você substituir, vai ficar 3 vezes menos 4. Multiplicando, isso vai dar quanto? Menos 12. Então, meu QB, ele vai ser menos 12 microcoulomb. Tá? Microcoulomb, tá aqui, ó. Tranquilo, fácil. Tá ok? Então, é só você lembrar que a carga final vai ser diretamente proporcional ao raio. Tá? Essa ideia vai ser a ideia quando eles tiverem condutores, quando a gente tiver condutor, né, com raios diferentes, tá? Carga final diretamente proporcional ao raio, e a gente pode usar aqui o princípio de conservação das cargas, tá bom? Perceba que o princípio aqui ele continua válido, ele é perfeito. Olha só o nosso resultado final. A gente pode falar que menos 28 com menos 12 dá quanto? Ó, menos 28 com menos 12, menos 40. Menos 60 com 20, soma, vai dar quanto? Menos 40. Perceba que a soma final das cargas é igual à soma inicial aqui das cargas, tá? Então o princípio aí de conservação das cargas fica valendo aí, fica tudo bacana, tá bom? Vamos continuar, vamos agora aí para eletrização por indução. Acompanha aí, vamos lá então.